Boa tarde, queridas crianças, filhos do projeto Família do Céu aqui na Terra. Com imensa alegria que nós retornamos à nossa formação com vocês, ainda à distância, mas logo, logo, com a graça de Deus, estaremos todos juntos novamente. É com imensa alegria que eu, tia Rosilda está aqui com vocês, juntamente com tio Norton, Samuel, Sara, Saulo. E temos a Sofia, que está para a casa da vovó. Então, hoje nós vamos falar com vocês sobre um tema muito importante, sobre aquilo que guia a nossa vida para termos uma intimidade com Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então, nós vamos começar primeiro pela história da Bíblia, que o tio Norton vai trazer para nós essa história da Bíblia. Vamos lá, Norton? Vamos. A Bíblia, na verdade, ela começou a ser motivada através dos cânticos. Então, existiam os profetas que já iam profetizando o que iria acontecendo e tudo mais, e as pessoas iam transformando isso em cânticos. Os cânticos é que podemos construir, então, a lembrança do que nós temos do Velho Testamento. Então, a cada geração que tinha como lembrar a árvore genealógica das famílias e tudo mais, famílias cristãs, não ainda o nosso cristianismo que nós temos depois do nascimento de Cristo. Estou falando antes, tá bom? Do século 5, 6 antes de Cristo, né? Então aí eles começaram a fazer essas anotações desses cânticos e dos fatos que os profetas iam recebendo a orientação de Deus. Todas essas anotações para nós hoje é o Velho Testamento, tá bom? O Velho Testamento então é lá do século 4, 5 a.C. até o nascimento de Cristo. Quando começa com a anunciação a Maria é o Novo Testamento. Mas o que a gente tem hoje de escrito e organizado, o que a gente tem da Bíblia, é na verdade alguns manuscritos que foram reunidos 300 anos depois de Cristo. Então, homens iluminados por Deus, que sabiam ler e escrever, reuniu todas aquelas cartas que os apóstolos faziam para as suas comunidades onde eles passavam. Vou dar um exemplo para você. Então, Jesus forma 12 discípulos. Esses discípulos, depois que Jesus vai para a ressurreição, começam a andar no mundo. E onde eles andavam, iam criando pequenas comunidades cristãs. Só que para eles manterem esse contato com as comunidades cristãs, eles escreviam cartas. Então, cartas aos corínticos, cartas às outras comunidades, iam escrevendo. E teve esses homens que conseguiu reunir a maioria dessas cartas. No tempo de Jesus, tinha mais ou menos 80 pessoas seguindo Jesus. Muitos deles não sabiam ler nem escrever, mas outros já sabiam ler e escrever e ensinavam alguns, pelo menos, a copiar as letras, para eles saberem ir aprendendo a ler e escrever. Com isso, muitas pessoas conseguiram anotar os fatos que aconteceu quando Jesus estava fazendo os seus milagres e a sua missão aqui. Então, muitas dessas anotações estão guardadas no Vaticano, mas só alguns discípulos que foram escolhidos por esses homens que escreveram a Bíblia, iluminados pelo Espírito Santo, para que eles pudessem reunir esses 73 livros. É isso mesmo? 73? Isso. 73 livros. E esses livros ainda não tiveram essa organização que nós temos hoje. Quando eles foram reunidos e escritos e tudo mais, eles começaram a se tornar aí, vamos dizer aí, livros de 800 páginas, algo muito grande e tudo mais. Mas eles eram transcritos por outros pensadores, por outros homens que também conseguiam ler e escrever, para poder levar esse manuscrito do Velho Testamento e Novo Testamento para as comunidades cristãs que já existiam naquele mundo medieval, entendeu? Mas foi lá depois com Santo Agostinho e outras pessoas mais que conseguiram organizar melhor os endereços, a forma que está organizado direitinho a Bíblia hoje, tá? Isso já é mais recente. Mas a Bíblia para nós é uma biblioteca que vem nos mostrar os endereços e os caminhos das passagens que aconteceu no Velho Testamento e no Novo Testamento. Todos esses foram construídos embasados pelos cânticos. Os cânticos são muito importantes durante a missa.
E se você parar para analisar, a cada dia, na oração diária, tem um cântico diferente. Se você seguir a liturgia das horas, você vai descobrir que tem os cânticos para cada dia, para cada momento. Tá bom? Ok, Tá. muito obrigada. Então, dando continuidade, né, todos esses fatos históricos que é importante para conhecermos, né, aquilo que é o nosso guia no nosso dia a dia, nós também precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Mas antes de ter essa intimidade com a palavra de Deus, nós precisamos saber como foi organizada essa biblioteca, como o tio Norte trouxe para nós. E agora eu vou dialogar aqui com o Samuel, né, Samuel, sobre a palavra de Deus. Então, Samuel, como que é dividido a nossa Bíblia? A nossa Bíblia católica é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento significa a Antiga Aliança. E o Novo Testamento foi criado depois da chegada de Jesus. O Antigo Testamento tem 64 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, que no total são 73. Então, só lembrando, Samuel, no Antigo Testamento nós temos 46 livros, tá bom? E aí, ou seja, quais são esses livros? São os livros do Antigo Testamento. O primeiro livro da Bíblia é qual? Gênesis, Aonde começa a história de Adão e Eva. Isso, da criação, ok. Depois nós temos o Novo Testamento, né? Que é o livro que nós temos aí as partes importantes da história de Jesus, aonde nós temos os 4 evangelistas, Lucas, João, Mateus e Marcos. ok. Então são esses livros que compõem a nossa Bíblia. Então, dando continuidade, na Bíblia nós temos essa organização por capítulos e versículos. o que são capítulos? Esses números grandes significam os capítulos, e os números pequenos significam os versículos. Ok. Então, ou seja, para que a Bíblia realmente continue nos conduzindo, né? Quem escreveu o livro, a Bíblia, foram homens. Mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que é importante, quando formos ler qualquer livro da Bíblia, é necessário que nós pedimos sempre a unção do Espírito Santo. Então nós vamos meditar aqui um pequeno versículo que está lá em São João, né? Que quando estava preparando, Deus pediu que eu lesse para vocês. E aí nós vamos pedir que o Espírito Santo possa nos ungir nessa leitura, que é a palavra de Deus. Então é a proclamação de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de tudo. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Então, ou seja, no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. Então, ou seja, Deus sempre esteve conosco. E no Novo Testamento ele traz o seu Filho Jesus para dar andamento a toda essa história da Bíblia. Então, tem uma música que fala: toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. Então, se eu quero ver Jesus no irmão, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso guia, né? Tem uma música também que fala, né, que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, né? Luz para os nossos pés. Então, ou seja, que nós possamos ser conduzidos pela palavra de Deus, que possamos ser filhos, que tenhamos intimidade com Deus, assim como Deus inspirou as pessoas no Antigo Testamento para escrever a Bíblia, para escrever o Novo Testamento, que o Senhor também nos inspire todos os dias por meio da sua palavra. Então, tudo aquilo que a gente vai guiando a nossa vida, quando temos intimidade com Deus, está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. E o mais importante disso tudo, né, é que nós temos um mês proclamado para a Bíblia, que é o mês de setembro, né? Estamos aí no finalzinho do mês, mas é um mês que foi destinado na igreja como mês da Bíblia, né? Então, é importante, crianças, né, que tenhamos contato com a Bíblia, né? O diretor espiritual do Samuel pediu que ele começasse a ler os evangelhos. Você está lendo qual é o evangelho, Samuel?
O de São Mateus. De São Mateus. Então, assim, a gente precisa ter intimidade com a palavra de Deus. É só por meio da palavra de Deus que nós vamos conseguir, né, alcançar o nosso progresso espiritual. É por meio da palavra de Deus que também nós vamos ser mais obedientes ao papai, ser mais obedientes à mamãe, né? Por quê? Porque é palavra inspirada pelo próprio Deus, né? E o interessante também é que a palavra de Deus, ela nunca se perde, né? Temos aí, né, muito mais de 2000 anos da vida de Jesus Cristo. E aí, ou seja, são palavra atual. Por quê? Porque é a palavra de Deus e é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então, que nós possamos, crianças, termos intimidade com essa palavra do Senhor, que ela possa ser proclamada todos os dias da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e também tenhamos hábito, né, quando estamos na Santa Missa, também de ouvir aquilo que o Padre traz para nós, para compreendermos aquilo que Deus tem para nós, né, desse verbo que sempre está junto de nós. O verbo era Deus, né? E Deus está junto de nós por meio do seu Filho Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo. Muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês, né? Estamos aqui já no finalzinho e esperamos que tenhamos contribuído aí com vocês nesse pequeno momento de formação. Samuel, quer falar mais alguma coisa para encerrarmos? Sim. A Bíblia é uma biblioteca de 73 livros e é ela que nos ajuda a chegar, a caminhar nos caminhos do céu. É ela a nossa arma junto com o terço que nós vai batalhar contra as malícias do diabo, porque ele sempre quer tirar a gente de perto de Deus. Muito bem, Samuel. Ok, tio Norton? Meu professor de Bíblia uma vez me fez um questionamento: qual era a primeira Bíblia no mundo? Eu não soube responder, eu joguei para ele. Ele falou: Norton, antes existia nas comunidades, as iniciais comunidades cristãs, umas cartilhinhas. As cartas que iam recebendo dos discípulos iam se tornando umas cartilhinhas para eles continuarem lendo lá, relembrando, entendeu? Então essas cartilhas foi dando um incentivo para que 300 anos depois reunisse todas essas cartilhas e criasse o Velho Testamento. Ok. Então, vamos terminar com uma música, né? Que eu até falei aí. Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então, crianças, que tenhamos, né, Deus no coração e que Deus se revele para cada um de nós por meio da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.